prol da comunidade, porque a comunidade, aqueles que não são parentes, se tornou tipo assim, irmão de todo mundo, entende? A gente teve muita luta junto da comunidade. Eu chego à comunidade com muita importância para a minha vida, para a vida dos filhos, né? É uma história que fundou a comunidade, né? É um local bonito, é um local legal, é um local, né, que representa ela, né? Então, assim, eu não saí por causa disso, porque esse local é um local bonito, é um local que me representa e que eu vivo bem aqui, que eu me sinto bem. A gente consegue perceber no tom, no timbre da voz dessas pessoas, o quão importante é a comunidade na vida delas. É algo que vem mesmo da alma. São palavras carregadas por muito sentimento, pela legítima sensação de pertencer, de pertencimento. E essa é a proposta, né, Greg? Isso mesmo, Jess. Mas antes, peraí. Bora apresentar a nossa dupla pra galera e dizer por que estamos aqui? Bora lá! Eu sou Jéssica Coutinho, capixaba, recém-formada em jornalismo e cria da comunidade de Gurijica, em Vitória. E eu sou Vitor Gregório, mineiro naturalizado no Espírito Santo, morador de Itapuã, em Vila Velha. Nós somos alunos da 26ª turma de residência em jornalismo da Rede Gazeta. E nossa dupla recebeu uma missão e tanto, né, Jess? Como missão dada, é missão para se cumprir. Eis a gente aqui, apresentando o primeiro episódio da 3ª temporada do Papo Residência, o podcast da Residência da Gazeta. Uma temporada que traz um tema muito forte para mim e acredito que para você também, né, Greg? É isso aí. A força das comunidades é o tema desta 3ª temporada, que terá 5 episódios inéditos produzidos pela nossa turma. A nossa missão aqui, minha e da Jess, é abrir os trabalhos falando sobre alguns conceitos de comunidade, além, claro, de dar voz a essas pessoas que têm muitas histórias incríveis para contar. Chegamos, comunidade! Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, apresenta a 3ª temporada. Nesta edição, o tema é a força das comunidades. Vamos começar apresentando para vocês um ponto-chave do nosso podcast. Vocês sabem a diferença de uma comunidade para um bairro? Se o papo é comunidades capixabas, nada melhor do que trazer esses significados para vocês. O conceito de comunidade é diferente do conceito de bairro. Comunidade é um local onde as pessoas crescem juntas, se conhecem, criam laços, existe toda uma conexão, ainda que alguns tenham pensamentos diferentes dos outros. No fim das contas, é um coletivo e nem sempre tem a ver com proximidade geográfica, porque vai muito além disso. Por isso falamos comunidade escolar, comunidade religiosa, comunidade quilombola, tem um propósito por trás, uma ideia comum em unidade. Já um bairro é uma área delimitada pela prefeitura. Tem mais a ver com um recorte geográfico feito pela administração pública, assim, dividindo a cidade em pedacinhos. Mas, às vezes, esses limites no papel não correspondem ao que as pessoas consideram como seu verdadeiro bairro, né, Greg? Isso mesmo, Jess. Como dá para perceber, são conceitos que têm suas semelhanças e diferenças. E para tratar com mais profundidade sobre comunidades, precisamos falar de pessoas como a Thaís Gobo, de 28 anos, fotógrafa e moradora do Território do Bem. Para vocês que não estão ligados, o Território do Bem é como se fosse um chapéu. E dentro desse chapéu temos várias comunidades. São elas Bairro da Penha, São Benedito, Gurijica, Jaburu, Consolação, Itararé, Bonfim, Engenharia e Floresta. Todas comunidades de Vitória, aqui no Espírito Santo. A gente tem mais de 30 mil habitantes aqui no Território do Bem. São pessoas que trabalham, que estudam, que querem viver, que querem sorrir, querem brincar, querem curtir. E é por isso que a gente quer ser reconhecido. A gente quer fazer com que as pessoas de fora e de dentro vivenciem essas partes boas e reconheçam também essas histórias potentes que a gente tem e que a gente se sinta pertencente mesmo dessas histórias, né? Bom, a Thaís é moradora do Bairro da Penha e sua história, tanto pessoal
quanto profissional teve início lá. Foi dentro do Território do Bem que ela se encontrou na fotografia. E olha só, Greg, os dados mais recentes indicam que, de cada 10 pessoas do Território do Bem, 8 são mulheres, assim como a Thaís, que trabalham, estudam ou têm o sonho de transformar a sua realidade e a vida de outras pessoas que estão à sua volta. E Thaís vem conseguindo. Eu, com 16 anos, mais ou menos, eu estagiava na Secretaria de Educação, que fica aqui no bairro também, municipal, na equipe de mobilização estudantil. E aí foi lá que surgiu o convite para conhecer o novo ponto de cultura, que era a Varal, né, em meados de 2012, 2011, mais ou menos, não lembro muito bem. Acho que a gente pode trazer esse recorte melhor da data, né, certinha. E foi lá que eu conheci a Varal, que é a agência de comunicação do Território do Bem. E a Varal Comunicação, que é uma agência de notícias voltada para comunidades, não é o único projeto de sucesso dentro do Território do Bem, não é, Greg? Exato, Jess. Eles têm muita coisa. Banco do Bem, rota turística com paisagens belíssimas, diga-se de passagem, e o Valmir Dantas, de 52 anos, é uma das lideranças da comunidade São Benedito. Ele traz mais detalhes. Fala aí, Valmir. Então, a gente tem, dentro da comunidade, a gente tem um banco comunitário onde oferece crédito para a comunidade, habitacional, está no coração da comunidade. A gente tem um correspondente bancário aqui no banco, bem, né, que atende a comunidade, os idosos, os deficientes, né, para a comunidade não ter que ir longe, enfrentar fila. Então, a gente tem isso aqui dentro do bairro. A gente tem uma agência de comunicação comunitária onde a gente dá formação de edição, diagramação, de fotografia, né, de aulas de vídeo de celular para a comunidade. O Valmir é peça-chave no Território do Bem. Ele acompanhou todo o processo de transformação dentro da comunidade. Para ele, tudo isso é motivo de muito orgulho. O caminho do bem. Alguns processos eu acompanhei de perto. O crescimento disso. E para mim foi uma satisfação, porque a gente não tinha identidade. E a partir da gente criar a história de cada bairro tem sua história. E a gente tem isso registrado em livro, né? A história do Território do Bem. Então, assim, pegou as memórias das pessoas mais antigas do bairro, que fez parte dessa ocupação, né, nessa década de 60, e a gente foi acompanhando a evolução, né? Hoje, suas comunidades têm seus problemas sociais, mas também tem suas virtudes, suas potencialidades. E São Benedito é uma dessas comunidades. Tem uma rota, tem 2 projetos sociais, tem um banco comunitário, né? Tem uma escola agora que vai atender mais de 300 crianças, que está sendo construída depois de 3 décadas cobrando, né? Tem um pedaço da Mata Atlântica, tem um farol em funcionamento, né? Um dos faróis mais altos em funcionamento no Brasil, que é o farol de São Benedito. Esse é um orgulho para a nossa comunidade. E não é só na capital do Espírito Santo que tem comunidade engajada. O Valdete Jerônimo, de 49 anos, é integrante de uma cooperativa que trabalha com áreas florestais. Isso lá na comunidade quilombola Córrego São Domingos, que fica em São Mateus, no norte do estado. O Valdete nasceu na comunidade e segue junto dela até hoje. A família dele mantém várias tradições. Aí nós continuamos com a terra no mesmo lugar, a gente não desfaz e tal. Aí vai passando de família para família. Assim, a vida que a gente passou, a gente não tinha praticamente nada, né? Era aquelas casinhas de barro que a gente morava. Mas o mais importante foi a educação que meu avô e minha avó deu para nós, que eu fui criado com eles, entendeu? E nunca deixou, mesmo com toda a dificuldade que eles tinham, nunca deixava faltar nada para mim, mas meus outros primos, que era praticamente na adolescência nossa, nós ficávamos todo mundo junto com o nosso avô e nossa avó na roça. Porque nossas mães, assim, não tinha condições, a maioria era, minha mãe mesmo era mãe solteira e tal, entendeu? Meu avô me pegou com 3 meses de idade para me criar. E sempre meu avô e minha avó batalhou para dar educação a nós e nunca deixou faltar nada para nós. Nós andava 6 quilômetros de pé para estudar, dava 12 quilômetros, 6 para ir, 6 para voltar.
Mas, assim, a história que a gente tem bacana, que a gente vai passando de gerações para gerações, é o ensinamento que os avós da gente passaram para nossa mãe, e a gente continua naquela mesma coisa. Sempre a gente se reúne, a família, lá nesse lugar, mesmo lugar, entendeu? Aí sempre tem festa na comunidade, aí reúne todos os familiares, entendeu? Foi aquela tradição nas épocas assim, de feriado, época da Semana Santa, essa época assim, sempre tá todo mundo junto, sempre tá todo mundo na comunidade, entendeu? Greg, as comunidades estão cheias de histórias inspiradoras e ninguém tá pensando em se mudar, não é mesmo, seu Valmir? Aqui é minha vida, né? Minha família toda mora aqui, eu já tive a oportunidade de sair da comunidade, mas não saí, né? E resolvi lutar e buscar políticas públicas que realmente traz qualidade de vida para a comunidade. Trabalho num projeto de desenvolvimento comunitário. E além das comunidades periféricas na capital e das comunidades quilombolas no norte do estado, o Espírito Santo tem em seu território as comunidades indígenas. A Danila Moraes, por exemplo, é uma representante da aldeia Córrego do Ouro, em Aracruz. Ela tem 31 anos, é catadora de sementes e compartilhou um pouco da sua história com a gente. Uma história que foi bem diferente daquela vivida pelos avós da Danila. Na educação, até os meus 10 anos, eu ainda não sabia nada. Que antigamente não tinha acesso à escola, igual tem hoje, né? Ou a saúde, não tinha. Então, foi uma das coisas assim, que a gente teve que se adaptar e se acostumar, né? Virar rotina, ter um agente de saúde na porta de casa, pesar, então, e alguém falar sobre o que é o estudo, o que é aprender a ler, o que é aprender a escrever, né? Então, essas coisas, foi o que eu falei, que a gente teve que ir se adaptando. Mas, porém, eu até hoje eu não terminei o estudo, né? Mas, porém, aprendi a ler e escrever, já foi um começo bom para mim. E, porém, tem hoje vó, bisavó, bisavô, avô, que não sabe ler nem escrever, que não pegaram essa faixa etária. Para encerrar, temos uma mensagem especial dos moradores das comunidades. O Valdete começa. Para quem é quilombola, todas as pessoas, aqueles que não são também, que se sentem mais inferior aos outros, nunca se sentir inferior aos outros, porque hoje nós estamos buscando igualdade, igual a todo mundo, e nós estamos conseguindo, porque não é porque que a gente tem a pele negra que a gente tem que se sentir mais inferior e pior do que ninguém. Nós somos a mesma coisa e não baixar a cabeça para falar, eu não vou naquele lugar porque eu não vou ser bem-vindo, porque lá só tem gente assim, não. Nós somos a mesma coisa, cara. E todo lugar que eu vou, eu tô sendo recebido do mesmo jeito que fosse qualquer outra pessoa que tem o maior bem mais do que eu, entendeu? Então a mensagem que eu disse é essa, vamos tentar buscar a igualdade, que nós somos humanos, e nunca baixar a cabeça e se sentir pior do que ninguém. A Thaís, do Território do Bem, também manda o recado. Comunidade é mais potência do que violência. Acredito que o resumo de tudo isso seja que as comunidades periféricas são potência e que elas precisam ser mostradas e construídas com e não para, assim. A gente não quer trazer uma narrativa de violência, como normalmente a gente vê mais na televisão, né? De que comunidades periféricas só têm violência. A gente quer mostrar que a gente tem potências, assim como qualquer outros lugares, né? De pessoas que têm história de sucesso aqui, mas que têm história de sucesso para fora também. O Valmir traz uma reflexão direto de São Benedito sobre a importância da união dentro das comunidades. Compartilha essa experiência com a gente, Valmir. Quando a gente trabalha junto com as comunidades, a gente entende melhor. E a gente sabe o que a gente quer e aonde a gente quer chegar, né? E as lideranças comunitárias, por mais que, né, você sabe como é a política, né? Por mais que entra político, sai político, nós já estamos unidos há 17 anos. Isso é uma coisa inédita no mundo. É muito difícil você ter um laço comunitário de 17 anos. Isso é uma riqueza
gigantesco. Isso pode acontecer em qualquer território. Basta as pessoas entender, saber ouvir, saber falar, respeitar a opinião do outro, porque é só assim que a gente chega em algum lugar. E a gente faz isso no território do bem. A gente pode ter opinião diferente um do outro, mas a gente sabe que para a comunidade, a gente precisa entender. Se é importante para a comunidade, a gente tem que abrir mão dos nossos egos e deixar a coisa caminhar e fluir para o bem, né? Agora, a gente volta para o norte do estado, lá em Aracruz, onde a Danila fala pra gente sobre a importância de desconstruir preconceitos em relação a seu povo. Que a gente é bem mais do que uma pintura no corpo, sabe? Do que a língua, do que a nossa dança, do que as nossas tradições. A gente vai além disso, sabe? Então, não é que a gente está com pintura no corpo ou não está, né? Porque nem sempre a gente está caracterizado, né? Apenas nos momentos importantes para a gente, né? Os rituais. Então, assim, o que eu quero deixar é que a gente vai bem mais além de uma pintura no corpo. Ser indígena vai bem mais que isso. Tem todo um legado, né? Tem todo um passado, tem todo um aprendizado que a gente aprendeu de geração para geração para dar continuidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre a gente. Greg, ficou mais do que evidente quantas belezas e histórias de sucesso existem nas comunidades. Para muito além da violência, o que percebemos ao ouvir a fala dessas pessoas são quantas coisas positivas e inspiradoras existem nas comunidades. É verdade, Jess. As comunidades são espaços de oportunidades, parcerias e muita cultura. E por falar em cultura, o segundo episódio dessa temporada do Papo Residência vai falar sobre cultura e arte como mudança de vida. Quem traz esse tema são nossos colegas Isabelle Oliveira e Gabriel Mazin. Olha, vou até soltar um spoiler do que vem por aí. O próximo Papo Residência vai ser batido no ritmo do hip hop. É isso aí, não deixem de conferir os próximos episódios. O Papo Residência é uma realização do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, que tem a coordenação de Eduardo Facchetti e edição de Andréia Pegoretti. A sonoplastia deste episódio foi feita por Davidson Borges. Até mais! Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: a força das comunidades. Patrocínio Ambiental Serra, ArcelorMittal, Cezan, Eco 101, Suzano e Vale.